Glória a Deus. Aleluia. Som. Tá saindo? Oi? Agora sim, hein? Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, não é? O tempo todo Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando temos propósito em Deus e vivemos para Deus, Deus faz coisas incríveis, irmão. Fecha os teus olhos aí por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai. Até aqui o Senhor tem falado conosco e eu te peço, continua falando conosco através do teu Santo Espírito em Cristo Jesus. Acalma os nossos corações, que haja paz neste lugar, que toda ação maligna que traz perturbação, que traz confusão, que traz distração, nós agora repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito humano, Pai, que vem contrário a este lugar, nós agora anulamos em nome de Jesus, manietamos, e que eles possam ouvir, Senhor, e também serem moldados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, continua falando conosco, Senhor, e que esse culto seja o melhor culto que já tivemos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, estamos falando sobre integridade, não é? Falar de integridade é falar de caráter. E nós temos que buscar viver o caráter de Cristo. Agora, farei uma pergunta para nós. Qual o nível máximo de integridade que uma pessoa pode alcançar? Qual o nível máximo de integridade que uma pessoa pode alcançar? E o que veio ao meu coração é quando essa pessoa é reconhecida como amiga de Deus. Quando você for reconhecido como amigo de Deus, você chegou no nível mais alto de integridade que um ser humano pode alcançar, porque perfeito só Deus. Então, eu queria falar hoje sobre ser conhecido como amigo de Deus, não é? E não se fala muito sobre isso. Fala-se muito sobre o que as pessoas em nome de Deus faziam ou fazem. Mas o maior título que nós podemos alcançar é Deus olhar para nós como olhou para Jó e dizer: está vendo meu servo? Íntegro, reto, se desvia do mal. Em outras palavras, meu amigo. Isso não quer dizer que você não sofre, não quer dizer que você não passa por lutas, mas quer dizer que você tem certeza, tranquilo, que o seu amigão, Jesus Cristo, está com você. E ele nunca perdeu uma guerra, não é assim? Então, nós vivemos num tempo onde o mundo, o ser humano se multiplica cada vez mais. Alguns dizem, irmãos, que na época por exemplo, de Noé, tinha em torno de, vamos colocar assim, não tinha nem 1 bilhão de pessoas na face da terra, coisa de, eu acho que 400 milhões, eu não sei como é que eles fazem esses cálculos. E que, quando chega a época de Jesus, tinha em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo. E hoje estamos quase em 8 bilhões de pessoas. Então, mas o que é incrível é que, apesar de tudo isso, muitos de nós, não é? Cada um de nós tem poucos amigos ou nenhum. Primeiro que não podemos banalizar essa palavra. No nosso contexto, vamos falar de Brasil, qualquer pessoa que eu conheço é meu amigo. Não, isso não é amigo, isso é colega, companheiro, qualquer nome que você queira dar. Mas amigo, segundo a Bíblia, algo tão profundo, era algo especial. Então poucos de nós, ou nenhum amigo temos. Poucos de nós temos. Se você tiver realmente 3 amigos nessa terra, mas amigo de verdade, considere-se feliz.
Porque você conhece tem muitos colegas de trabalho, de igreja, mas amigos é um patamar muito alto. Agora, por que isso acontece, né, irmãos? Por que a maioria de nós tem poucos ou nenhum amigo? Por que isso acontece? Não é por quê? Quando temos amigos, irmãos, nós somos mais felizes, sabia? Nós não entendemos, você ter alguém para conversar, alguém que você pode abrir a sua vida para ele, e você não tem medo de falar, porque você sabe que independente do que aconteça, ninguém saberá o que você disse para ele, a não ser que você conte. Poucos de nós. E uma coisa que eu gravei, que eu registrei, que me impressionou, é um homem chamado José. Nós íamos sempre lá no pesqueiro dele, aqui em Mairiporã, Terra Preta, e só que isso faz muitos anos. E a família dele, a filha dele casou, foi morar não sei em que estado do Nordeste, por causa do emprego do genro e tal. E aí deu certo lá, aí a mulher dele foi, e ele ficou sozinho no pesqueiro, que era pesqueiro e pousada. Ele ficou lá sozinho até vender o lugar, não é? Isso demorou meses, anos para vender. E ele falou assim para mim: olha, seu Marcos, se um dia alguém te disser que a solidão é a pior coisa que existe na vida, ou o pior mal que existe na terra, acredite, é verdade. Porque para você ter uma ideia, vamos dizer assim, que aquele lugar valia R$1 milhão. Ele falou assim, ó, se eu achasse 400 mil, eu vendia agora, só para eu ir embora, para onde está minha família. Porque eles não voltam mais. Para você ter uma ideia, o nível de solidão desse homem. Ele estava praticamente dando, porque só a casa principal daquele lugar valia R$1 milhão. Só a casa principal. Fora para você ter uma ideia do tamanho, né? Era uma casa grande, uma outra casa onde ele ficava, o restaurante e o pesqueiro. Tudo pronto, tudo funcionando. E irmãos, eu voltei dali e falei: oh, Jesus, abençoa para eu vender minha casa, mas não era o tempo ainda. Porque eu queria vender até a minha casa para comprar lá. Aquele lugar para morar é um paraíso. Então, nós vivemos num mundo que tem tanta gente ao nosso redor, mas a maioria de nós, humanamente falando, nos sentimos solitários. Por isso que o Espírito Santo é o nosso companheiro maior, não é? Em Cristo Jesus. Mas a gente precisa de pessoas à nossa volta. Então, quando nós temos amigos, irmãos, nós prosperamos em todas as áreas. Às vezes você ouve falar assim: você não pode ter, talvez você não tenha dinheiro, mas se você tem amigos, você chega lá. Às vezes o amigo, uma conexão, ela te leva a lugares mais longínquos do que se você tivesse dinheiro. Porque existem coisas que, para ter acesso, não basta apenas ter dinheiro, você tem que ter alguém que confie, de deixar você entrar ali. E amigo é uma pessoa que quer bem a outra, de uma forma muito simples. Isso é amigo. O problema é que nós, de uma forma esmagadora, vivemos muito as falsas amizades. Provérbios 14, 20, abram aí. Então lembre-se, integridade, nível mais alto que podemos chegar, eu acredito é que quando Deus olha e diz: esse aí é meu amigo. Provérbios 14, 20 diz assim: os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. Ou seja, falsas amizades. E você precisa tomar cuidado porque, irmãos, uma boa parte das pessoas que se aproximam de você, não é porque ama você, é porque tem interesse em alguma coisa que você pode dar a ela. Não se iluda. Porque os verdadeiros amigos, eles nunca te abandonam. Eles podem mudar de país e eles nunca te abandonam. Eles sempre lembram de você. Você já prestou atenção que tem gente que é sempre uma via de mão única? Você pode mandar, hoje tem o WhatsApp, né, mais fácil. Você pode mandar um bom dia para ela toda semana, ela responde, bom dia. Mas se você passar um ano sem dar bom dia para ela, ela nunca vai responder. É apenas um protocolo, ela está por educação dizendo para você bom dia.
Então nós vamos tomar cuidado, porque há muitos com essas falsas amizades. Ou talvez, vamos colocar assim, não é que é uma falsa amizade. Você tem como amizade, mas não é. É apenas um companheiro, um colega de trabalho, de escola, um vizinho, que você cria uma expectativa nele, que você está disposto a ser amigo dele, mas ele não está disposto a ser seu amigo. Ele apenas te tolera por educação. Isso é muito perigoso. E cada vez mais Satanás tem tentado fazer das pessoas seres independentes, irmãos. Porque ele sabe que quanto mais você cria unidade com outra pessoa, quanto mais você cria um ciclo de amigos, mais forte você se torna. Lembra da passagem que nós sempre usamos em casamento, mas aquilo é muito amplo, que um cordão de 3 dobras dificilmente se rompe? Nós usamos muito esse versículo quando vamos ministrar casais, essas coisas. Mas o contexto geral ali está falando que uma pessoa sozinha é fraca, 2 é mais ou menos, mas 3 se torna quase indestrutível. Então nós precisamos ter amizades verdadeiras. Porque é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece, é isso que nos mantém unidos, é isso que nos ajuda. Olha que interessante, e entenda, eu não tenho nada contra psicólogo, amém? Porque às vezes você precisa ir no psicólogo, vai de cada um. Mas o que o psicólogo faz? Escuta você. E às vezes ele está lá em Nárnia, nem está escutando o que você está falando. Ele está em Nárnia, ele está lá no Senhor dos Anéis, em qualquer lugar. Por quê? Porque todo ser humano tem uma necessidade de falar. As mulheres falam um pouquinho mais, amém? Mas todo ser humano tem uma necessidade de falar. Eu sabia. Mas é assim, o problema é que o psicólogo, ele escuta você, mas é muito complicado ele dar a opinião dele. Ou seja, por que existem psicólogos aí que já nem tem mais agenda para atender? Se você tivesse realmente um amigo verdadeiro, que você confia nele, ele seria seu psicólogo. Irmãos, motoristas de aplicativos, todos nós somos psicólogos. Porque tem umas pessoas que entram e começam. Eu sei que você não tem nada a ver com a minha vida, né, moço? Mas eu sei que eu nunca mais vou te ver mesmo. É que eu estou assim, tive um problema, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E você está ali, e não está nem. Psicólogo. Então, esse é o problema. Às vezes nós criamos uma ilusão, mas amigos verdadeiros nós não temos. Nós não temos com quem falar realmente quem somos. Eu sei que você fala para Jesus, mas se Deus tivesse nos chamados para vivermos cada um por si, e Deus por todos, não precisaria de igreja, não precisava de nada. Qual é o foco, irmãos, da igreja? O foco da igreja, em Cristo, é criar um ambiente onde brancos, negros, ricos, pobres, enfim, gente de todos os níveis e classes sociais convivem juntos como um. Isso é igreja. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quando nós criamos verdadeiras amizades, nós criamos laços de confiança. Provérbios 18, 24, para alguns é muito conhecido esse provérbio. Diz assim: alguns que se dizem amigos, destroem uns aos outros, que se dizem amigos. A traição que te machuca vem de quem, irmãos? De alguém próximo, que você achava que era teu amigo. Porque se ele fosse amigo, ele não faria isso. Não é? Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Algumas versões dizem, há amigos mais chegados do que irmão. Porque você pode ter irmãos, a maioria aqui eu creio que tem irmãos de sangue, poucos são filhos únicos. Mas não quer dizer que você confia a sua vida ao seu irmão, à sua irmã. Sim ou não? Ou confia. Às vezes você cria um nível de amizade muito profundo. Enfim, a amizade é algo muito poderoso e está ligado à integridade. Uma pessoa íntegra, ela talvez não seja correspondido à amizade dela, mas ela é.
uma pessoa confiável. E lembre-se, ter amigo é um princípio divino, sabia? Isso aí é algo que vem de Deus para nós. Quando você lê João 4:23, diz que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sim ou não? Então o que significa ser um adorador em espírito e em verdade? Eu creio que significa ser chamado por Deus de amigo. Porque nós veremos aqui mais para frente. Deus só se revela aos amigos. E o adorador em espírito e em verdade, Deus se revela a ele. Então, as pessoas que marcaram a história, irmãos, eram adoradores, eram conhecidos como amigos de Deus. E nenhum dos títulos de reconhecimento que essas pessoas tiveram supera o título de ser chamado amigo de Deus. Um título que não tem papel, não tem diploma. É palavra. Fulano é meu amigo. Aí é que está. Você quer entender uma coisa sobre amizade? Alguém chega para mim, vamos dizer que alguém chega para mim e fala assim: nossa, pastor, porque fulano está falando isso, isso e aquilo do senhor, e que não sei o que, não sei o que. Aí eu, é verdade, é. Você está, não estou assustado, irmãos. O que me assusta é você falar que é meu amigo e permitir que alguém tenha essa intimidade de falar tão mal de mim para você e você não falar nada. Isso é que me assusta. Porque o verdadeiro amigo sai à defesa. Não é? Às vezes fulano arruma, o que foi? Não foi nada não. Mentira, brigou porque foi falar mal e falou, não fala mal de fulano não. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Então alguns exemplos para nós. Moisés, vai lá em Êxodo 33:11. Êxodo capítulo 33, verso 11. Falar de integridade é bater muito no caráter, né? Só Jesus. Êxodo 33:11. Diz assim. Êxodo 33:11. Ali o Senhor falava com Moisés face a face ou boca a boca, como quem fala com um amigo. Como quem fala com quem, irmãos? Tranquilo? Agora, é interessante porque quando você vai para Números 12, vai lá, vou abrir aqui também. Números 12. Você que anota, anote. Não, depois você assiste em casa. Irmãos, é assim, chegar em casa à tarde, abre o link que a gente manda, dá um joinha lá, faz um comentário, compartilha. Isso ajuda a palavra de Deus a ir mais longe, amém? Números 12, verso 6 diz assim. E o Senhor lhes disse, ouçam o que vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Irmãos, aqui é a rebelião de Miriam e Arão, não é? Mas o que chama a atenção aqui? Que no Velho Testamento ser profeta era sinônimo de ter intimidade com Deus. E Deus coloca o amigo acima do título. Então você pode ser profeta, você pode ser apóstolo, você pode ser pastor, querubim ungido, vice, pode ser o que você quiser. O amigo, quando Deus olha para alguém e chama de amigo, ele fala face a face, não fala por enigmas. Ele deixa tudo muito claro. E está acima de qualquer título. Você quer um exemplo? Uma das pessoas que Jesus chamou de amigo, Lázaro, que ele ressuscita. Isso porque era amigo dele, deixou morrer. Imagina se não fosse, né? Ele ressuscita Lázaro. E é interessante que Lázaro é conhecido como amigo de Jesus, mas Lázaro não andava com Jesus, não era apóstolo, não era pastor, não era evangelista, não era nada. Era apenas o amigo de Jesus. Vamos dizer assim, quando Jesus estava cansado da igreja, como homem, ele falava, vou lá na casa do meu amigo Lázaro desabafar um pouquinho. Entenda, ele veio como homem a essa terra. Então esse título de amigo, irmãos, é muito forte. Não é? Aí você quer ver uma coisa interessante? Até a oração de quem é amigo de Deus é diferente.
Quem realmente é amigo de Deus, e Deus o considera como amigo, porque todos nós falamos que somos amigos de Deus. A oração, ela tem uma intimidade maior. Ela não é cheia de protocolos e de regras. Porque o religioso, ele acha que é amigo de Deus, mas até a fala dele não é de alguém que tem intimidade. O religioso, ele é assim. Ele não é uma pessoa íntegra. Ele tem uma necessidade de mostrar para os outros uma santidade que ele não tem. Uma intimidade que ele nunca teve. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque Moisés nos ensina. Por exemplo, vai lá em Êxodo 32, verso 32. Moisés, ele tinha momentos que ele falava coisas que talvez nós nunca imaginamos que alguém poderia falar para Deus. Ele era verdadeiro, porque aos amigos, com um amigo você é verdadeiro, você tira aquela máscara, aquela capa de bonzinho, não é? Êxodo 32, verso 32 diz assim: agora, porém, vamos ler o 31. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico, e que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Olha a audácia de Moisés, dizendo: então me manda para o inferno com eles, porque se o Senhor não fazer alguma coisa, acabou nossa amizade aqui. Olha a audácia de Moisés, irmãos. Olha a intimidade de Moisés com Deus. Com o povo ele falava assim, diz o Senhor. Tá. Agora ele, Deus, e aí, Senhor, o que está acontecendo? Eu não concordo. Porque o amigo nem sempre irá falar para você o que você quer ouvir. Normalmente é o que você não quer ouvir, porque ele é alguém que te ama tanto, que prefere falar a verdade para você, do que te enganar. E se você ler o outro versículo seguinte, Deus diz assim: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. E está encerrada a conversa, Moisés. Parecia um bate-boca. Mas nós, quando não temos intimidade com Deus, mas achamos que temos necessidade de falar Senhor 50 vezes. Deus não é surdo e nem tem amnésia. Nós criamos um protocolo, irmãos, e não funciona no mundo espiritual. Então, se Deus reconhecia Moisés como amigo dele, se Deus disse, ele me vê, você prestou atenção no que nós vimos de início? Ele vê a minha forma, irmãos. Paulo disse que Deus habita em lugar inacessível e em que ninguém nunca viu Deus. Quem é que Moisés estava vendo? O Cristo que nós conhecemos. Então, Deus já se revelou a Moisés. Isso é uma coisa impressionante, irmãos. Então, aos amigos é diferente, irmãos. Aquele que realmente tem Deus como amigo e é amigo de Deus, e Deus o tem como amigo, porque se torna uma pessoa íntegra nessa terra, ele fala pouco, mas o que ele fala surte efeito. Ele não precisa, como Jesus disse, vocês vão às casas e ficam horas iludindo as viúvas. Você não precisa disso. Irmão, ora por mim que eu estou com um problema aí. Em nome de Jesus, irmão, Deus já fez, pronto, acabou. Nossa, mas você não vai orar? Não, já orei. Tem uma necessidade estranha, irmãos, o crente de hoje. Então, até a forma como Moisés falava com Deus era diferente. Outro exemplo, Abraão. Gênesis 15, 6. Abraão foi outro conhecido como amigo de Deus. Irmão, você olha para a vida desses homens. Gênesis 15, verso 6. Diz assim: Abraão creu no Senhor e foi considerado justo. Vai, pastor, mas não é amigo, é justo. Certo. E eu vou te dizer uma coisa, para ser amigo e Deus ter você como amigo, você tem que ser uma pessoa muito obediente e de muita fé. Muita fé. Porque quando você realmente tem um amigo de verdade, você está com um problema, você não está conseguindo falar com ele e não responde, mas você tem certeza que na hora que você conseguir falar, o negócio vai se resolver. Agora, como é que eu sei que Abraão recebeu esse título? Vai lá em Tiago, capítulo 2, verso 23. Tiago, capítulo 2, verso 23.
Fica depois de Hebreus, amém? Tiago 2, verso 23 diz assim: E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus, lembra? Ele foi justificado, foi justo. E assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Agora, Tiago diz que assim diz as Escrituras. Qual Escritura? Onde está isso na Bíblia? Toda vez que você lê que assim diz a Escritura, vai procurar. Tem que estar na Escritura. Vai lá em Isaías 41, verso 8. Aqui agora é o profeta. Lembra, o profeta transmite a mensagem. Quem é o dono da mensagem? Deus. Então Deus chamando Abraão de amigo. Tiago, 1.000, 2.000, 3.000 anos depois, confirmando que Abraão era amigo de Deus. Isaías 41, verso 8 diz assim: Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão. Esse é o maior título que uma pessoa pode alcançar, irmãos. Quando você entende isso, você para de ficar brigando por causa de cargo, por causa de posição. Lembra, Lázaro nunca foi apóstolo e é chamado de amigo de Jesus. Você para com isso. E Deus te coloca onde Ele quer te colocar. E às vezes, o que Deus tem para você, que Ele te tem como amigo, não é nada do que você pensa, são outras coisas. Então Abraão também falava com Deus face a face. Então nós poderíamos, irmãos, citar outros. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Noé, sim ou não? Responsabilidade, Deus olhou e viu graça em Noé. Para começar, Noé, vamos dizer assim, ele fez o que Adão e Eva fez no início. Agora, era Noé e sua família responsável de povoar a terra novamente. Não é? Os primeiros apóstolos de Cristo, que partilhavam em Cristo as revelações de Deus. Tem muita gente, muita gente. Só que essas pessoas, irmãos, o que essas pessoas fizeram para alcançar o título de amigo de Deus? Elas eram perfeitas? Porque às vezes nós colocamos uma cobrança em nós maior do que podemos suportar, não é Deus que coloca. Não, nenhuma delas, pelo contrário, elas tinham muitos defeitos, muitos. Moisés agrediu a rocha simbolizava Cristo. Paulo diz que a rocha caminhava entre o povo e a rocha era Cristo. Já pensou que amigo é esse? Isso é um amigo de verdade. Toma um tapa no pé da orelha e continua te amando. Ele agrediu a rocha que simbolizava Deus. Abraão, quando a coisa ficou difícil, desceu ao Egito e mentiu, falou que a mulher dele era irmã e entregou ela para o faraó. Esses homens. Davi, adultério e assassinato. Noé, depois de tudo pronto, Deus ensina ele a plantar uva, cultivar vinho, ele faz vinho, bebe, se embebeda e mete vergonha para todo mundo. Hoje, se pegarem um pastor, principalmente um pastor, se pegar ele bebendo um pouquinho, já está disciplinado, está de banco. Irmãos, nós não conhecemos. Realmente, quem conhece o amor de Deus, entende que o amor de Deus não oferece castigo. Nós não sabemos o que é isso. Nós vivemos um falso amor. Pedrão, que eu gosto muito, negou Jesus. Vivia pisando na bola, vivia dando uma de bonzão. Jesus falou, você não é convertido não, cara. Toma vergonha na tua cara. Quando você se converter, aí você pode falar alguma coisa. Porque o amigo fala na lata. Pode ficar bravo, é isso aqui mesmo e você está errado. Esse é o amigo, irmãos. Então, o que essas pessoas fizeram para alcançar esse título? João, quando pregava arrependimento na beira do Jordão, ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos, eu batizo para a remissão de pecados. E aí falavam, mas e agora, João? Ele disse, olha, você roubava, não rouba mais. Você mentia. Paulo fala a mesma coisa. Você tomava, não faz mais isso, começa a ter uma vida reta, segundo as Escrituras. Então,
Você está aqui na igreja hoje, deve ter o quê aqui? Umas 60 pessoas, não sei. Olha assim a tua volta, olha assim em volta, assim, dá uma olhadinha. Às vezes até o marido, a esposa, né? Porque às vezes é casado, mas não tem amizade. Isso é perigoso. Porque o maior amigo de um homem casado é a mulher dele. A maior amiga ou a única, vamos dizer assim, o único amigo de uma mulher casada é o marido. A única amiga de um homem casado é a esposa. Mas isso na prática é difícil. Então você olha aí, não é? Olha a sua volta. Você pode dizer que alguém é seu amigo de verdade? Sabe? Você consegue afirmar isso? Que sabe os seus segredos mais íntimos? Aquilo que se alguém descobrir, sua reputação vai para o ralo? Conhece até os seus pensamentos? Você já percebeu quando você tem muita amizade com alguém, você olha para ela, o jeito que ela está, você já, o que aconteceu? Parece que você está lendo os pensamentos dela, sem ela falar uma palavra, e basta só uma palavra, né, para ser curado. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, não é? Cada um de nós tem poucos amigos ou nenhum. Essa foi a pergunta de início. Por que isso acontece? Porque buscamos uma perfeição nos outros que nós não temos. A nossa integridade precisa passar pelo crivo onde a tua justiça própria tem que morrer. Nós sempre exigimos de alguém aquilo que nós não somos, nem somos capazes de entregar. Por isso que você não consegue ter uma amizade verdadeira. Porque você fica olhando e normalmente você fica esperando uma perfeição na pessoa, e aquela área que a pessoa tem problema é justamente a área que você tem problema. Mas você julga dizendo, fulano é de confiança, vive falando da vida dos outros, mas tu não fala da vida dos outros também? Então a gente precisa tomar esse cuidado, irmãos. Jesus disse assim, tira a trave do teu olho para falar do cisco do olho do teu irmão. Porque nós sempre olhamos o pecado do vizinho maior do que o nosso. Sempre é assim, irmão, isso não muda. E o que nós aprendemos aqui? Primeiro, Deus não olha a matéria bruta, Ele olha o produto final. Deus não olha o estado inicial, e sim o nosso estado final. O mais importante não é como você inicia a sua caminhada com Cristo, mas é como você está disposto a terminar. Esse é o mais importante. Porque quando a gente recebe Jesus é só festa. E tem festa no céu, e tem festa na terra, é só alegria. Passa um tempo, ó vida, ó azar, não sei o quê. É aquela história, você passa 30 anos fumando e quer que em um mês seu pulmão fique limpo. Não é assim que funciona. Então nós precisamos tomar esse cuidado, irmãos. Deus não olha, se Deus olhasse a matéria bruta, Abraão, Noé, Moisés, nenhum desses personagens serviria de exemplo para nada, porque todos eles eram complicados, sem exceção. Então Deus, Ele olha na sua onisciência, no seu kairós, Ele vê o futuro. Então Ele sabe quem é você, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então o mais importante não é como você começa, é como você termina. Não busque perfeição em ninguém, porque ninguém é perfeito. Aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Não busque, irmãos, senão você nunca terá uma amizade. As pessoas que nós citamos, alcançou esse título de amigos de Deus, mas, assim como nós, não eram perfeitos. Porém, ao longo de suas vidas, eles demonstraram ser confiáveis ao propósito de Deus. E essa frase que Deus me deu, que eu acho muito linda. Uma amizade não é baseada em perfeição, e sim em confiança. Nenhum deles eram perfeitos, mas Deus podia contar com eles. Eles estavam dispostos a morrer por Deus. Se Deus olhar para você agora e falar assim, posso confiar em você? Qual seria a sua resposta? Deus pode confiar em você? Deus pode realmente falar assim, olha, ele não é meio atrapalhado esse menino, mas ele é alguém que quando dá a palavra, ele sustenta, ainda que ele tome prejuízo. O que acontece com a maioria das pessoas, irmãos, que
até mesmo que trabalham na igreja, são voluntários, sei lá, faz alguma coisa na igreja. A maioria começa bem, do meio para frente começa a olhar a vida dos outros, e no final está desanimado e dizendo que não quer mais saber de nada. O problema não é como você começa, é como você termina. Essas pessoas, elas foram falhas em muitas coisas, mas eles tinham uma integridade tão incrível, que eles estavam dispostos. Irmãos, Davi, você olha para Davi, tudo que Davi ganhava nas guerras, de dinheiro, vamos colocar assim, ouro, tudo isso, ele colocava no templo do Senhor lá, ele guardava na casa real, para que fosse construído o templo de Deus. Tudo de Davi era para Deus, não era nada para ele. Ele foi um homem muito rico e ao mesmo tempo, humanamente falando, pobre. Tudo que ele fazia era para Deus. Então nós precisamos entender, e fica essa pergunta: Deus pode confiar em você? Você está disposto a ser uma pessoa confiável? Porque é aí que começa o seu caminho para ser uma pessoa íntegra nessa terra. Não é sendo perfeito, porque Jesus disse que a igreja é para os doentes, não é para os sãos. Então não é para aquele que se acha perfeito, é para aquele que entende as suas debilidades e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi o que Isaías disse? Quando ele viu a glória de Deus, porque, irmãos, nós somos religiosos até o dia que temos um encontro com Deus. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus, nunca mais você joga a religiosidade para longe da sua vida. Porque você entende que tudo isso é balelas criadas por homens e por igrejas religiosas. Isaías já era profeta, já falava de Deus, já trazia sentença de juízo. Mas quando ele viu o trono, viu o Senhor, ele entrou em pânico e disse o quê? Meu Deus, vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E vi a glória do Senhor. E aí Deus manda um anjo, porque Isaías era amigão de Deus. Envia um anjo, põe lá a pá, simbolizando a brasa do altar, queimando ali, purificando os lábios de Isaías. E aí Deus diz: a quem enviarei ele? Eu estou aqui, Senhor, me envia, me envia. Toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, ela não tem nada mais no coração dela do que ser enviado, ou seja, fazer alguma coisa para Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Não permita que venha um jugo sobre a sua vida, onde os seus falsos amigos, ou seus amigos, entre aspas, né, começam a dizer: você não é capaz, porque é isso, porque você, porque não sei o quê. Entenda, aquele que capacita, que é dono de toda a capacidade do universo, está olhando para você e dizendo: eu confio em você. Seja verdadeiro com ele, diga para ele as suas limitações, e ele mostra para você que ele não tem limitações. Nós é que somos limitados por falta de fé. Então, irmãos, grava bem, uma amizade não é baseada em perfeição, e sim em confiança. Se for para ser chamado amigo de Deus, a condição fosse ser perfeito, ninguém alcançaria essa posição. Ninguém. Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer. Por isso enviou seu próprio filho. Então ninguém alcançaria. Então toma cuidado com essas falsas amizades, que sempre coloca e sempre faz questão de lembrar o seu pecado, e nunca olha para você e diz assim: rapaz, Deus, eu acredito em você, Deus também acredita, vamos lá. Porque quando fala de exortação na Bíblia, irmãos, é interessante. O religioso, ele fala assim: exortar e dar chicotada. Não é isso. Nunca foi. Exortar na Bíblia, no original, no contexto, sabe pular de paraquedas? Quando você não sabe pular de paraquedas e você quer pular de paraquedas, o instrutor pula junto com você para te ensinar. E se preciso for 10, 15, 20, 30 vezes. Então exortar é grudar no braço da pessoa e falar assim: fulano, eu não vou falar mais não, você vai caminhar comigo um tempo. Vai caminhar comigo. Onde eu for você vai, o que eu comer você come. Fica só na sua, me segue. É mostrar integridade na sua vida ao ponto de influenciar essa pessoa. Isso é integridade, isso é você exortar alguém. Não é ficar
fulano pecou, fez isso, está de castigo. Não é isso. Nunca foi. Porque se for isso, está todo mundo aqui de castigo, irmãos. Eu sou o primeiro. Porque dos pecadores eu me considero o maior. É por causa disso que as pessoas como Adão, ao invés de, quando pecou, correr para Deus, fugiu de Deus. Porque não conhecia o amor de Deus. O amor de Deus não impõe castigo. O amor de Deus pode impor correção, não castigo. Não, eu estou passando por isso que Deus não está castigando. Você está colhendo o que você plantou. É diferente. Então, irmãos, ser perfeito, ninguém alcançaria. E para a gente terminar, abre lá em João capítulo 15. Estão muito quietos, irmãos. Estou até com medo já. Vocês ficam assim, parecendo que estão hipnotizados. João 15, verso 12, não é? Diz assim, João 15, 12. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Viu, irmãos? Quando você falar que fulano é meu amigo, você está disposto a abrir mão do seu emprego para que ele não perca o dele? Você está disposto a, quando um cara vai assaltar, vai dar um tiro, você entra na frente? Por isso que eu estou falando, o nível de amizade que a Bíblia coloca é muito alto. Se você tiver um amigo, se considere feliz. Vocês serão meus amigos. Jesus falando, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Como e quais os benefícios de tornar-me amigo de Deus? O que eu ganho com isso? Como? Amando o meu próximo, obedecendo, confiando, praticando a palavra de Deus, sendo uma pessoa íntegra diante de Deus e dos homens. Isso é como? Quando eu vivo isso, Jesus disse aqui, não é? Nós nos tornamos amigos dele, e ele nos chama de amigo quando eu faço isso. Por isso que todo mundo é filho de Deus. Será que Deus reconhece todo mundo como seus filhos? Ou só reconhece aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus? Quais os benefícios? O que está no coração de Deus só é revelado aos seus amigos. Irmãos, no dia que nós formos amigos de Deus, Ele revelará o que está no coração dele através do seu Santo Espírito. Por exemplo, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que Cristo volta, sim ou não? E ninguém sabe. Mas pode ter certeza que aqueles que forem seus amigos sentirá que a hora está chegando. Sentirá. Você, do nada, você está bem, daqui a pouco você fica incomodado. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Às vezes Deus fala, às vezes Deus não fala, mas você fica incomodado. Você fala, está acontecendo alguma coisa. Eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. Então, primeiro obedece a Ele, para Ele ser teu amigo, aí Ele vai te dizer. Porque aqui Jesus disse, foi Jesus que disse, não foi Pedro, nem João, nem José, que aos amigos é revelado o coração de Deus, irmãos. Então hoje nós temos muita gente dizendo que é amigo de Deus, mas amigo é pouco. Uma pessoa que realmente é íntegra, que obedece a palavra, ela não é perfeita, mas ela obedece. Quando ela erra, ela reconhece o seu erro muito rápido, porque ela entende que isso afasta ela de Deus. E Deus olha e diz, esse é meu amigo. Irmãos, o que foi que Deus falou? Não sei, vamos colocar assim para Ele mesmo, porque 3 homens aparecem no carvalho de More. Abraão olha aqueles 3 homens
E aí sabemos que ali Deus estava ali. Alguns dizem que era a Trindade manifesta em forma humana. Outros dizem que era somente Deus, o Pai, e 2 anjos. Enfim, eu não quero nem saber. Eu só sei de uma coisa. Que Deus falava para outro assim, rapaz, e agora? Eu não posso esconder do meu amigo. O que é que eu vou fazer? Eu não posso, eu tenho que falar. Que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu não posso esconder. Presta atenção no texto. Deus entra entre aspas, entenda, viu, irmãos, com muito temor, em conflito. Porque a palavra nos ensina que Ele revela aos seus amigos, os profetas. Então Deus não faz nada sem dizer para alguém que é amigo dele. O problema é, assim como nós não temos muitos amigos, Deus olha e fala quem eu posso confiar, em quem eu posso confiar. E nós, em nossa hipocrisia e religiosidade, é porque eu tenho fé, eu tenho dom, você tem é nada, tudo é de Deus, porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. Irmãos, quando nós nos tornarmos amigos, e ele reconhecer essa amizade, porque entenda, amizade humanamente falando é um processo de décadas. Hoje alguém, entre aspas, é muito teu amigo, daqui 10 anos pode ser que ele te odeie, queira te destruir. Amizade é daqui 30 anos, 40 anos, você fala assim, rapaz, a gente já se conhece há 40 anos. Então, quando nós recebemos esse título de amigo de Deus, Deus se revela, irmãos. E não estou falando de revelação, que está vendo isso, vendo aquilo. Deus te traz coisas mais profundas. Você olha e observa e fala, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Ou alguma coisa boa. Você já acordou assim, com a sensação que alguma coisa boa irá acontecer? Quem será que está falando isso para você? Então nós precisamos entender que quando Deus olha e diz, esse é meu amigo, essa é minha amiga, você chegou no nível mais alto de integridade que um ser humano pode chegar. Porque aquele que é perfeito pode olhar e confiar em você, que é imperfeito, mas é alguém confiável, que cumpre o que fala, porque a integridade é caráter transformado em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nessa manhã, reflita um pouquinho. Você diz que é amigo de Deus em Cristo Jesus, mas se você pudesse ouvir agora Cristo falando, você poderia dizer, realmente eu sei que Ele é meu amigo, e eu sou amigo dEle. Porque as tuas atitudes, as tuas palavras te denunciam. Quem é você, quando ninguém está vendo? Presta atenção. Jesus é muito claro, irmãos. O que está no coração de Deus só é revelado aos seus amigos. A maioria de nós cristãos ainda tem mentalidade de escravo e não de filho. Isso é outro CD. Hoje nem mais CD, né? Hoje já é digitalizado o negócio. Você não é mais escravo, você é filho. E existe alguém que é mais teu amigo do que teu pai? Fala para mim. Quem mais quer que você se dê bem na vida? Então sai dessa mentalidade de escravo, de religioso, e entra para a mentalidade de filho. Porque o filho, entendendo os seus limites e respeitando o seu pai e a sua mãe, ele sabe que ele fala coisas que o pai e a mãe não toleraria de outra pessoa, mas do filho tolera. Então isso, espiritualmente falando, é a mesma coisa, irmãos. Um caráter, uma integridade realmente em Cristo faz com que Cristo olhe e fale, você é meu amigo, eu vou confiar a você um pouquinho do que eu vou fazer. E é interessante que Deus começa a falar, porque estava do lado ali, vamos dizer que era um anjo, e dizia assim, eu não posso esconder, eu tenho que falar para ele é meu amigo, eu não posso. E olha que interessante, quando Deus fala o que iria fazer, Abraão não ficou assim, Senhor, não sei o que, Senhor, não, ele disse, posso falar um negocinho? Se tivesse tantos justos,
Ah, Abraão, tá bom, Abraão, eu pouparia. Ah, mas você sabe um pouquinho de paciência? Olha a oração de Abraão, irmãos. Para de ser religioso e se torna filho de Deus. Ao ponto que não tinha nem 10, só tinha Ló. Mas Deus poupou Ló. E não é porque Ló era boa gente. Ló era um cara ingrato, que nunca reconheceu o que Abraão fez por ele. Mas Abraão não era ingrato. A natureza de Ló não alterou a natureza de Abraão, que era de Deus. E Deus salva Ló. E Ló era tão nó cego que nem queria sair daquela vida de pecado. O anjo toma ele à força pela mão e diz: corra pela tua vida. Ou seja, irmãos, muitos de nós somos frutos de oração de alguém que nos ama de verdade. E mesmo a gente não querendo, Deus foi lá e pegou e falou: você vai ser crente. Então, entenda os benefícios. Existe benefício maior do que Deus compartilhar comigo e com você o que Ele quer fazer, ou o que Ele está fazendo, ou o que Ele fará na sua vida. Irmão, você já imaginou chegar no nível de intimidade como a de Paulo com Deus? Paulo, ao ponto de Paulo dizer: eu sei que a minha hora está chegando. Paulo sabia até a hora e como ele morreria. Talvez nós, se soubéssemos como vamos morrer, já entrava em depressão hoje. Ele disse: a minha vida será derramada como libação. Libação era oferta de líquidos. Ou seja, o meu sangue vai cair, eu vou ser degolado. Então, irmãos, não é que aqueles homens eram especiais, é que aqueles homens eram confiáveis. Que eu e você possa falar: Espírito Santo, em nome de Jesus, torna-me uma pessoa confiável a Ti e àqueles que estão à minha volta. Isso muda a história da humanidade, irmãos. Não é um milagre que muda, é uma vida reta onde as pessoas possam olhar e dizer: como esse aí eu também quero ser. Eu quero ser crente que nem fulano. Fique em pé no seu lugar.